Neemias capítulo 1, versículo 2 diz assim: Ananá, um dos seus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e tribulação e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, eu me sentei, chorei e passei dias me lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelas Tuas escrituras. Nós te pedimos, Deus, para que nessa manhã o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, Deus, nesse momento, nessa hora, nesse lugar. A Tua palavra que é o mais importante que temos, é o fundamental para vivermos. A Tua palavra que ilumina os nossos caminhos, a Tua palavra que dá direção à nossa vida e às nossas escolhas. Que nós possamos sair desse lugar, Deus, abastecidos e revigorados pela Tua palavra, é o que oramos e cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero falar com você hoje sobre algo muito importante, talvez algo que você já tenha escutado, já tenha ouvido, já tenha até acreditado, mas com o passar do tempo, às vezes a gente deixa de acreditar um pouquinho, ou às vezes a gente se esquece disso que é tão importante. O tema da minha mensagem com você nessa manhã é: Deus conta com você. Perceba que não é Deus precisa de você, mas Deus conta com você. Deus definitivamente não precisa de nós, mas na sua graça e na sua misericórdia, Ele conta conosco. E durante essa mensagem eu quero falar para você um pouco sobre de que forma ou de quais formas Deus conta conosco. Afinal de contas, existe muita coisa para a gente fazer, existe muita coisa para a Igreja de Cristo realizar na terra, e Deus fará através de nós. Ou pelo menos esse é o desejo e essa é a vontade do Senhor. Usar seus filhos, seus servos, aqueles que disseram sim a Ele, como ferramentas para propagação do Evangelho. E rapidamente existe uma cadeia aonde todos nós entramos e todos nós participamos, se quisermos. Em primeiro lugar, o Senhor nos salva, nos transforma e nos muda por completo. Isso feito, depois o Senhor nos usa para fazer isso. Provavelmente você está aqui hoje porque alguém pregou para você, porque alguém talvez te discipulou, te chamou para um pequeno grupo, te chamou para um culto, te chamou para uma reunião. Então, o Senhor usa pessoas para nos salvar através do poder do nome dEle. A partir desse momento, nós começamos a ser transformados por Ele. Começamos a deixar de fazer o que fazíamos, começamos a não ser mais quem éramos, porque o Senhor vai nos transformando. O nosso caráter, as nossas escolhas, os nossos caminhos. Depois disso, não somos ainda uma obra completa, mas estamos nos aperfeiçoando dia a dia. E o Senhor nos chama para, depois de salvos e em processo de transformação, ser usados para salvar e transformar. E aí é quando você diz sim ao Senhor e diz: Deus, conta comigo. Conta comigo para estar na porta no dia do culto, conta comigo para estar no estacionamento, conta comigo para tocar, conta comigo para cuidar das crianças, para arrumar as cadeiras, conta comigo naquilo que eu sei fazer. E agora, então, o Senhor começa a nos usar como ferramenta de propagação e pregação do Evangelho e de transformação. Então o Senhor começa a te usar para conversar com algumas pessoas, para aconselhar algumas pessoas, para, de certa forma, discipular algumas pessoas. E depois disso, então, nós cremos que o Senhor voltará. Nós salvos, os nossos salvos, pregando para todos aqueles que foi possível pregar, então o Senhor volta para nos salvar. E eu quero falar com você sobre como então nós sermos essa ferramenta de transformação. Como eu e você vamos ser usados para transformar. Afinal de contas, parece tão difícil Deus me usar. Porque eu não sei você, mas às vezes eu fico pensando: meu Deus, eu tenho um monte de pecado, um monte de erro, um monte de falha. Às vezes eu penso coisas que, se eu fosse Deus, eu não imaginaria que eu pensaria isso. E Deus me usa.
E Deus conta comigo. Aí existe algo chamado a graça de Deus. A graça nos alcança, nos salva, nos traz de volta. A graça é o favor imerecido. Graça é o Senhor não nos dar o que a gente merecia. Agora, essa graça de Deus nos alcança todos os dias quando estamos em um processo de transformação. Porque existem dois tipos de pessoas. A pessoa que luta contra os seus problemas, os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, e a pessoa que já desistiu. E aí aquela pessoa que você vai conversar e você diz, cara, você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa deixar de ser assim. Aí ela diz assim, não, eu nasci assim, eu fui sempre assim, é desse jeito aqui que eu vou morrer. Não tem como eu mudar, não tem como eu melhorar. Essa pessoa talvez ela já perdeu até a esperança nela mesma. Mas eu estou falando aqui com gente que ainda olha para os seus pecados, olha para as suas falhas e para os seus erros e diz, eu preciso melhorar. Eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser um marido melhor, uma esposa melhor, um chefe melhor, um colaborador melhor. Eu preciso melhorar. Deus só pode usar quem está disposto a ser mudado. Deus só consegue usar quem está disposto a falar, Deus, o Senhor pode mudar algumas coisas em mim. Não que Deus não possa sem a nossa permissão, é que Deus não quer. Como eu te disse, Deus não precisa. Ele diz, eu estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei. Abrir a porta e dizer, Senhor, se o Senhor quiser eu quero, se o Senhor quiser eu estou afim, se o Senhor quiser eu me coloco à tua disposição, se o Senhor quiser mudar isso em mim, Deus, eu também quero, ou eu também preciso, ou eu também busco por isso todos os dias. Deus quer nos usar, gente, para ser essa ferramenta de transformação na vida dos outros, na vida das pessoas. Eu não sei se você sabe, se você está percebendo, ou se nós estamos vivendo no mesmo mundo, onde as pessoas precisam ser transformadas. Não por uma ideologia, não por uma política, não por um sistema, mas por um Deus. Por um Deus que também nos transformou. O Deus que talvez tirou o nosso ódio e transformou em amor. Tirou a nossa perturbação e transformou em paz. É disso que eu estou falando. De transformações que só Deus pode fazer. Agora, se Deus quisesse, Ele desceria do céu, viria à terra e transformaria tudo. E essa é uma das minhas orações. Agora, para que Deus vai fazer isso, se tem um monte de gente que se diz cristão, que se diz crente, que se diz seguidor de Cristo? Então Deus vai usar dos seus discípulos, dos seus seguidores, daqueles que dizem que o amam, para essa função de transformação. Por isso que essa mensagem não é Deus precisa de você, é Deus conta com você. Porque, meu irmão, se eu não quiser, Deus usa outro. Se o outro não quiser, Deus usa outro, e o outro, e o outro, até que chega naquele texto que ele diz, se vocês ficarem quietos, as pedras vão clamar. Porque vai acontecer o que tem para acontecer. Mas eu não sei você, mas naquele dia eu quero estar na foto, dizendo, eu estava lá naquele dia, e eu estava junto, e Deus me usou de alguma forma para fazer alguma coisa. Eu era um daqueles, eu estava junto com aqueles. Aqueles que falaram, Deus, conta comigo. Aqueles que falaram, Deus, se for possível, o Senhor me usa. Então, esse Deus que conta conosco e quer nos usar como essa ferramenta de transformação, precisa de um sim. Deus está na porta e bate, e Ele não vai entrar sem a gente falar sim. Agora, esse sim não é no dia do culto, quando a gente tem um encontro com o Senhor, o céu se abre, a gente chora e se arrepia, e a gente diz, meu Deus, muda tudo em mim. Se no dia a dia a nossa decisão não permanece a mesma. Porque o Deus que faz no domingo de manhã é o mesmo Deus que quer fazer na segunda de manhã. Só que na segunda de manhã não tem o pastor, não tem as músicas, não tem o ambiente. Talvez na segunda de manhã tenham ligações, e-mails, reuniões, compromissos. Mas Deus ainda está ali. E Deus ainda está dizendo, eu conto com você. Então não é o Deus que conta com você só na igreja. É o Deus que conta com você principalmente fora da igreja. Ser cristão na igreja, poxa, é muito legal, é muito bacana. Todo mundo levanta a mão, todo mundo ora, todo mundo chora, todo mundo recebe a palavra, todo mundo
de certa forma, está aqui para isso. Agora, nós só temos o poder da transformação que Cristo tem para fazer no mundo, se estivermos no mundo. Por isso que ele fala que nós somos o sal da terra. E o bispo pregou aqui no domingo passado falando exatamente sobre isso. E o sal só tem poder se for derramado sobre os lugares. E falando sobre nós, se formos derramados sobre os lugares da sociedade. Então, como igreja, vamos nos reunir aqui e fazer 24 horas de vigília, oração e adoração. Se isso culminar em uma transformação além daqui, eu sou o primeiro a vir. Agora, se for só para a gente ficar aqui chorando, babando na presença de Deus, eu estou fora. Porque a nossa transformação precisa culminar na transformação do outro e do próximo. É por isso que milhares e milhares de anos a igreja de Cristo só cresce. Então, como Deus vai nos usar para ser essa ferramenta? E olhando para esse texto que nós lemos de Neemias, nós vamos ver aqui um homem exilado, longe do seu povo, o seu povo perecendo, o seu povo sofrendo, o seu povo sendo perseguido, e agora, esse homem está em um lugar confortável, bom, seguro, longe de guerras, longe de perseguições, como é relatado a ele, longe do fogo que colocaram nas portas, longe do sofrimento, longe da humilhação. Ele está no palácio do rei. E Neemias, ele é o copeiro do rei Artaxerxes, ele está em um lugar seguro. Ele não está somente no palácio, ele é o copeiro do rei, ele está diretamente ligado ao rei. Hoje, nós não temos mais essa noção ou a relevância de estar diante de um rei. A monarquia faz com que o rei seja alguém intocável, alguém que ninguém pode denunciar, ou que ninguém pode retrucar, ou que ninguém pode contradizer, porque ele é o rei. E Neemias está diante do rei, agora como um copeiro. E eu entro com você no primeiro ponto dessa mensagem. Para Deus nos usar como ferramenta de transformação, é bom que nós estejamos em lugares de governo. Estar em lugares de governo facilita, não é fundamental, mas facilita para que Deus nos use. Estar em lugares de governo faz com que eu e você tenhamos acesso a lugares, coisas e pessoas em prol do Evangelho. Porque tem muita gente que chega em lugares de governo e se esquece do Evangelho. Tem muita gente que Deus coloca em lugares de governo e o Deus que levou aquela pessoa até lá é o mesmo Deus que no dia seguinte ela abandona. Deus quer dar à sua igreja lugares de governo, por isso que ele diz que nós somos chamados para ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo. Para quê? Para me chamarem de Senhor? Não, para reconhecerem o Senhor na nossa vida. Não é ego, não é vaidade, não é ganância, é pregação do Evangelho. E aí, meu irmão, você sabe, você pode fazer o que quiser, falar o que quiser, no fim das contas o Senhor sonda o nosso coração. E o Senhor sabe qual é o verdadeiro sentido que nós estamos buscando lugares de governo. Mas por que eu estou falando tudo isso para você? Porque durante muito tempo, muitos anos, a igreja pregou que a própria igreja não pode estar em lugares de governo. A igreja não pode estar na política, a igreja não pode estar na arte, a igreja não pode estar no cinema, a igreja não pode ter bons autores, a igreja não pode... E eu não sei se você sabe, mas o diabo nunca tira um filho de Deus para colocar um filho dele. O diabo só se senta em cadeira vazia, o diabo só ocupa lugares que a igreja não ocupa. E aí por muito tempo pregaram assim, não deixe os seus filhos ir para a faculdade, porque lá ele vai se viciar, ele vai se desviar. E aí a gente olha para as faculdades hoje, o que mais existe? A ausência de cristãos. Porque por muito tempo se pregou, não deixe os seus filhos ir para a faculdade. Agora, o mal está em todos os lugares, inclusive na faculdade. Eu fiz faculdade, talvez você fez faculdade. A gente sabe do que a gente está falando. Mas se Deus nos usar como uma ferramenta de transformação naquele lugar, o poder que a gente tem, o poder que nós temos, se o reitor de uma faculdade for um cristão, se o professor de uma universidade for um cristão. Agora, para se tornar tudo isso, precisa ter uma faculdade.
Aí a gente diz, não, então Deus quer nos levantar para nos colocar em lugares onde nós temos governo e podemos governar como filhos dele. Nós precisamos nos preparar para esses lugares. Nós precisamos estar diante de Deus prontos para esse lugar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Por muito tempo, as profecias na igreja eram o quê? Deus vai te levantar como um pastor, como um profeta nas nações, como um músico, como um cantor, como um levita. Quem nunca ouviu isso? Mas e os delegados? E os advogados? E os juízes? E os promotores? E os médicos? E os professores? E a enfermeira? Deus não quer te usar só para ser um pastor. Deus não quer te usar só para ser um pregador. Deus não quer te levantar só como um cantor. Deus quer usar aquilo que você sabe fazer como ninguém, para te colocar em lugares de governo, para que naqueles lugares você governe através do poder do Espírito Santo de Deus que age em nós. E aqui está o poder da igreja de Cristo, quando ela se levanta nas esferas da sociedade, quando não estão trancados dentro de um prédio, quando não estão trancados dentro de um lugar congregando e... Não. Aqui é o encontro de todos nós, que sairemos daqui e faremos a diferença nos lugares de governo que Deus está nos colocando. E nós só temos poder quando estamos abastecidos, cheios do Evangelho de Deus, cheios de poder que vem do alto a nós e podemos influenciar. Então, meu irmão, busque, ore e peça a Deus: Senhor, me coloque em lugares de governo, porque isso é o que Deus tem para a sua igreja. Eu me lembro, na pandemia, quando vieram os decretos, e toda semana saiu um decreto novo, e ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que era para fazer, e numa determinada semana saiu um decreto para fechar a igreja. Não vai mais ter culto, não pode mais ter encontro, tem que fechar as igrejas. E eu me lembro que o bispo fez um vídeo falando: gente, como que vão fechar as igrejas nesse desespero todo? Talvez o único lugar que o povo tem para ir é a igreja, é cultuar, é congregar. E por ser uma igreja relevante, por ser uma igreja sem manchas, no mesmo dia o decreto foi derrubado. Nós fizemos agora, início do ano, um evento aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, onde a igreja deu à prefeitura tudo que precisava de estrutura, de tudo que precisava para promover esse evento. A prefeitura promoveu todo o evento e nós, como igreja, fizemos o que a gente sabe fazer de melhor: amar, cuidar, acolher, alimentar. Porque Deus quer colocar a igreja em lugares de governo. Nós temos um projeto que é o Tamo Junto nas Escolas, onde a gente vai para a escola falar sobre saúde emocional, falar sobre problemas emocionais que tantos jovens e adolescentes sofrem. E a gente nunca conseguia entrar nas escolas. Falava com o secretário, falava com outro secretário, ia em um lugar, ia no outro e nunca conseguia. Até que a gente decidiu ir direto nas escolas, conversar com os diretores, com os professores, porque no fim das contas é quem está ali com a menina de 14 anos engravidando, com o menino de 15 tentando se matar, é quem está na linha de frente. E na mesma hora eles falaram: pelo amor de Deus, vocês querem fazer agora? Vocês querem entrar agora para fazer? Porque a igreja precisa estar em lugares de governo. A gente não está levando uma placa de uma igreja, a gente não está levando o nome de uma igreja, a gente não está levando o CNPJ de uma igreja. Nós estamos levando o nome que está acima de todo nome, o nome que nos salvou, que nos alcançou, que nos transformou, e através de nós pode transformar realidades de pessoas que talvez estejam perdidas. Quando a igreja se coloca em lugares de governo, Neemias está diante do rei dizendo: eu estou aqui servindo o rei, seguro, bem, enquanto os meus irmãos estão sofrendo. Porque ser copeiro do rei não é só provar o vinho antes do rei tomar, não é só provar a bebida do rei, não é só provar a comida do rei para ver se ninguém está tentando matar o rei. Ser copeiro do rei é estar em um lugar também de conselheiro do rei. Você lembra da história de José? Quem que falou para o rei: olha, tem um cara lá na prisão que está preso, mas que pode interpretar sonhos? O copeiro. E aí agora Neemias está diante do rei, com seus irmãos sofrendo, sendo perseguidos, humilhados, açoitados, e ele está dizendo: eu preciso fazer alguma coisa com isso. Deus me colocou aqui por algum motivo. Meu irmão, se essa não for a maior crise do teu coração: Deus, por que o Senhor me colocou nesse lugar? Tem que ter um motivo.
a gente fica vivendo a vida como se Deus me ama e odeia o outro. Deus me escolheu para estar aqui nesse lugar bom e aquele cara fez alguma coisa de muito errada para estar ali naquele lugar. Como Neemias estivesse dizendo, Deus me escolheu porque eu sou bom e eu estou diante do rei. É por isso que eles estão lá sofrendo, sendo humilhados, porque alguém amaldiçoou, alguém pecou, alguém errou. Quando na verdade Deus colocou Neemias naquele lugar para poder ajudar os seus irmãos que estavam sendo humilhados e perseguidos. E aqui eu entro com você no segundo ponto dessa mensagem. Nós precisamos nos compadecer da dor do outro. Não é uma das formas, é a única forma de Deus nos usar. É quando a gente se compadece da dor do outro. Neemias só foi usado porque ele estava diante do rei, tranquilo, seguro, em paz. E ele se compadece da dor dos seus irmãos. Deus quer nos usar para curar a dor de alguém. Deus está me usando aqui agora para pregar para você. Amém? Você está ouvindo o que eu estou falando? Deus está me usando, de alguma forma Deus está me usando. Deus usou as meninas que cantaram, Deus está usando o cara que está lá cuidando do teu carro. Deus está usando as professoras que estão lá cuidando dos teus filhos, para curar a dor de alguém. Você imagina, deve ter lá em cima agora umas 80 crianças. Você imagina 80 crianças aqui agora na igreja, gritando, berrando, e mais, ouvindo uma palavra que para elas não entendem. Mas elas estão lá em cima agora ouvindo uma palavra diretamente para o coração delas, interpretada para elas. Alguém está lá em cima, ajudando a gente a curar uma dor. Você imagina se a gente vem aqui para o culto e fala, gente, olha, poxa, não veio ninguém hoje para cantar, a gente vai soltar um vídeo no YouTube, aí você levanta a sua mão aí, você canta aí, porque não veio ninguém. Aí eles acordam 7 horas da manhã, tiram as músicas, vêm aqui e ensaiam para cuidar da dor de alguém. Você consegue entender o que eu estou falando? É Deus te chamando lá naquele lugar que você trabalha, dizendo assim, qual que é a dor que você pode curar aí? Qual que é a dor que você pode sarar aí? Eu falei aqui esses dias sobre o Giovanni, ele é um professor de Muay Thai, mestre de Muay Thai aqui na nossa cidade, veio para a igreja, abriu a academia dele e cedeu um horário para a igreja para que a gente possa treinar, cuidar do corpo, aprender a se defender. E aí o cara fica pensando às vezes, meu Deus, eu sei bater, eu também sei apanhar, e eu sei ensinar as pessoas a se defender. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar, para que Deus vai me usar? Tem um monte de gente sofrendo com ansiedade, com depressão, com medos, que talvez em uma luta, talvez em uma atividade física consiga se desprender, mais do que talvez em uma pregação. E aí o cara foi lá e abriu a porta da academia dele. Consegue entender isso? É através daquilo que Deus nos deu. Você não precisa pedir para Deus te dar algo que você não tem, não, é o que Deus já te deu, que Deus pode usar para curar a dor de alguém. Que Deus pode nos usar para sarar alguém. Se compadecer da dor do outro é dizer, meu Deus, eu estou aqui bem enquanto tem alguém sofrendo e eu posso fazer alguma coisa. Porque tem momentos também que a gente não pode, que tem alguém ali morrendo e eu não sou um médico, eu vou falar, cara, fica comigo, a gente está aqui orando enquanto chega o médico. Mas se eu sou o médico, eu preciso me compadecer da dor dele. Consegue entender isso? Tem alguém sendo preso, sendo injustiçado e eu não sou um advogado. Eu digo, cara, vamos orar que Deus vai fazer alguma coisa. Mas e se tem um advogado? Consegue entender? E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, Deus tem que usar o pastor, Deus tem que usar o cantor. Não! Deus tem que usar os filhos dele que estão inseridos em todas as esferas da sociedade, se compadecendo da dor do outro. E aí tem um texto de Neemias, que ainda está nesse capítulo, coloca aí pra gente. Olha só esse texto. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu me sentei, chorei e passei dias me lamentando ao Deus que está no céu. Se compadecer da dor do outro é não ficar indiferente com o sofrimento alheio. E é fazer aquilo que só a gente pode fazer. E aí, a gente vai para o terceiro ponto dessa mensagem, que é o que Neemias também nos ensina. A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve. Tem muita gente que passa anos e anos e anos na igreja e parece que ainda não conhece o Deus que serve. E parece que ainda serve aquele Deus lá que Paulo falou que ele estava pregando, o Deus desconhecido.
enquanto Deus está se apresentando a nós todos os dias e que a gente possa ter essa busca incessante por conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Conhecer o Deus que você serve é saber que o mesmo Deus que te sustentou e te trouxe até aqui é o mesmo Deus que pode te levar a partir daqui. É entender que, meu irmão, vamos ser sinceros aqui, entre nós, a gente já passou por muita coisa nessa vida, uns mais, outros menos. Enquanto mais idade temos, parece que mais coisas a gente vai passando, porque a vida é isso aí mesmo. E parece que tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus me... Quem nunca teve esse pensamento? Eu acho que Deus não se importa mais, eu acho que Deus se esqueceu, ou eu acho que eu cometi um pecado muito grave e Deus virou as costas para mim. Aí, basta a gente fazer um exercício, olhar para trás e ver o tanto de coisa muito pior do que essa que a gente já passou e Deus já fez. Isso é conhecer o Deus que você serve. E aí Neemias agora ele está diante do rei e ele recebe uma pergunta. Olha essa pergunta que Neemias recebe diante do rei. Ele está ali diante do rei, coloca o texto para a gente. Neemias está diante do rei e o rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Como eu te disse antes, a gente às vezes não tem a consciência do que é um rei. Não é assim o prefeito, o presidente, é o rei. Olhando para um cara que está ali, que não é daquela nação, é um exilado, dizendo para o rei, dizendo para ele, me pede, o que você queria me pedir? Pode me pedir. Isso é conhecer o Deus que você serve. É Deus usar mesmo os grandes para talvez servir a gente que parece que é tão pequenininho. Agora, não somos nós fazendo ou não somos nós indo, é Deus em nós. E quem conhece o Deus que serve, aí termina fazendo o que Neemias fez. Então eu orei ao Deus que está nos céus. E aqui está uma grande questão para muitos de nós. Você sabe qual é um dos grandes erros que a gente comete? A gente não ora. Nós temos lugares de governo às vezes a gente até se compadece da dor do outro, às vezes a gente até está diante de uma grande oportunidade, mas a gente não ora, a gente não fecha os nossos olhos e diz, Deus, será que essa é a tua vontade para mim agora? Porque tem coisas que é a vontade de Deus para a gente sim, mas será que é para agora? Tem coisas que é de fato o desejo de Deus para nós, mas será que é nesse momento? A oração faz com que a gente não cometa grandes erros. E posso falar para você, tem coisa que você não precisa nem orar, você já sabe que não é da vontade de Deus. E tem coisa que também você não precisa nem orar, você só tem que escutar a mulher que Deus colocou do teu lado. Quem aqui, homens, já se livraram de algumas por ouvir as mulheres? Levanta a mão aí, cara, agora é a tua hora de falar assim, meu Deus, Deus usa minha mulher. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem também já se enfiou em algumas por não ouvir a sua mulher? Aí eu sou o primeiro. Quanta coisa que eu tenho lá em casa que eu ouvi assim uma voz do além dizendo, você não vai usar. Hã? E aí tá ali, e o que eu tô... Não tô usando. Acontece, a gente esquece de orar. Mas quantas coisas a gente faz na nossa vida que a gente não ora, que a gente não consulta pessoas que são tão importantes para nós, que estão do nosso lado. Olha só o poder de uma decisão quando ela é tomada a partir de uma família. Porque quando você está sozinho, solteiro lá, você faz o que você quiser da tua vida e as consequências são tuas. Agora, quando você está casado, ou você tem uma família, você sendo um homem ou uma mulher, as tuas decisões não têm poder só sobre você, tem poder sobre os seus também. E não só as negativas, as positivas também. E aqui está a importância de ter um acordo, de estar em comum acordo. E aí, Neemias, ele está ali diante do rei e ele recebe uma pergunta dizendo, o que você quer me pedir? E aí ele toma uma decisão que nos ensina algo poderoso. Mesmo sabendo o que você quer, não esquece de orar. Porque Neemias sabia o que ele queria sair dali para ir lá ajudar o povo dele, para ir lá ajudar os amigos dele, para ir lá ajudar os irmãos dele.
Isso era óbvio para ele já. Mas orar faz com que a gente alinhe os nossos desejos com os desejos de Deus. Faz com que a gente alinhe as nossas expectativas com as expectativas de Deus. A oração nos coloca em comum acordo com Deus. Porque tem coisas que são boas, justas e que precisam ser feitas. E a gente sabe que precisa fazer. Mas será que Deus quer que faça assim? Ou aqui e agora? Você sabe qual é uma das coisas que às vezes a gente mais se prejudica? Não é, tem gente que pensa assim, é não fazer o que Deus quer e aí vai morrer e vai para o inferno. Não, é fazer o que Deus quer, mas na hora errada. Porque fazer o que Deus quer nos dá acesso e coragem a executar. Só que executar na hora errada é tão sério quanto fazer a coisa errada. Gálatas vai dizer que enquanto o herdeiro ainda é jovem, nada o difere de um escravo, mesmo sendo herdeiro. Só que ele ainda é jovem. E aqui está um dos grandes erros que a gente comete: fazer a coisa certa na hora errada, ou fazer a coisa certa do jeito errado. E aí a gente entra naquela famosa frase que a gente diz, não, que os fins justificam os meios. Então, o que importa é que eu fiz. Mas e quantas coisas aconteceram até que aconteça? Ou até que aconteceu? Quando nós temos a consciência de alinhar as nossas expectativas com Deus, de alinhar os desejos do nosso coração com os desejos do coração de Deus, e fazer aquilo que é a vontade de Deus, na hora que é a vontade de Deus, acontece o que está nesse texto. E aí Neemias agora ele se surpreende, porque ele pede para o rei, e acontece algo poderoso. Coloca o texto aí para a gente. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Só que o rei não só atendeu os pedidos. Com isso eu fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhes entreguei cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Esse é o poder de quem ora e faz o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Não recebe só o que queria, recebe muito mais. Neemias só queria ir. Ele só queria ir lá cuidar do povo dele. Só que para ir ele precisava atravessar o Trans-Eufrates. Ali era muito perigoso, tinham muitos reis, aconteciam muitas guerras. E poxa, tem uma carta do rei dizendo, deixa esse cara passar em paz, que ele está indo em missão de paz. Ele não quer guerra com ninguém, ele não quer roubar a terra de ninguém. Ele só está indo cumprir uma missão minha. Ele tem uma carta do rei. Você sabe que tem coisas na nossa vida que a gente só consegue fazer se a gente tiver essa carta do rei? Se a gente só tiver essa autorização do rei. Meu irmão, quem nunca teve uma experiência de fazer algumas coisas e ir fazendo, e parece que tudo vai se encaixando, parece que tudo vai acontecendo, parece que as coisas vão se alinhando, e é Deus fazendo. Você às vezes até se espanta, meu Deus, o que está acontecendo? É um decreto do rei dizendo, pode ir. Neemias ele sai com cartas do rei para atravessar esses lugares perigosos, esses lugares que muita gente morria, dizendo, olha, deixa ele passar, deixa ele fazer, deixa ele ir. Não só isso, ele recebe também cavaleiros, ele recebe também guerreiros, pessoas para ajudar ele. Quando a missão é de Deus, Deus coloca pessoas do nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, e a gente recebe infinitamente mais do que a gente pediu, pensou ou imaginou. Esse é o poder de fazer a missão de Deus com Deus. Esse é o poder de estar em lugares que Deus nos enviou, na hora que Ele nos enviou, da forma com que Ele nos enviou. E agora então Neemias, nessa realidade poderosa, nesse lugar, ele vai cumprir uma grande missão. Poxa, o que ele precisava? Ele precisava ser alguém para estar diante do rei e pedir para o rei para que ele pudesse ir, e que o rei pudesse o enviar. Ele estava num lugar de governo, ele era copeiro do rei. O rei então envia ele. Ele precisava também se compadecer da dor do outro, porque não adianta eu estar aqui bem se os meus irmãos estão sofrendo, então eu me compadeço da dor deles. Não adianta eu ir sozinho, eu preciso que Deus vá comigo. É aquele texto de Moisés dizendo, Senhor, se o Senhor não for com a gente não vai. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, que a nossa oração tem que ser essa. Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Deus, se o Senhor não estiver nesse negócio, eu não faço. Deus, se o Senhor não falar sim, não é para mim. E aí Neemias agora está nessa realidade.
da missão indo, tudo se encaixando, tudo acontecendo. E tem momentos na nossa vida que é exatamente assim. E aí eu entro com você no último ponto dessa mensagem. E aonde a gente mais se perde, a gente se distrai. Quando está tudo dando certo, a gente tende a se distrair. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, a gente está entre amigos, amém? Quando está tudo dando errado, que se mais uma coisa der errado, já está tudo errado. Agora, quando está dando tudo certo, a gente tende a baixar a guarda. Quando está tudo se encaixando, tudo alinhadinho, a gente tende a relaxar. E você sabe que o descanso, ele é divino, Deus nos deu o descanso. Agora, a gente só descansa quando a obra está pronta. Deus não descansa no segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto. Ele descansa no último dia, quando estava tudo pronto. E Ele não descansou porque Ele estava cansado, Ele descansou para nos ensinar a descansar quando as coisas estiverem prontas. Você sabe que um dos grandes erros que a gente comete é a distração. A gente começa focado, a gente começa com o foco no objetivo, a gente começa fazendo e querendo fazer e querendo realizar, mas no meio do caminho a gente se distrai. E aí, meu irmão, a distração acaba com tudo. A distração é capaz de acabar com tudo que a gente fez e que a gente cometeu. Você sabe que, estatisticamente falando, uma das maiores causas de acidente no trânsito é a distração. E aqui entram vários tipos de... Meu Deus, eu conheço gente que já capotou o carro, mexendo no som do carro. Distraído. E quantas vezes a gente está distraído? Distraídos no celular, distraídos com as propostas, distraídos com os entretenimentos, distraídos com tanta coisa. E a missão acontecendo, e Deus contando com a gente, e Deus nos chamando, e Deus nos convidando, e nós estamos distraídos. Estar distraído é um problema. Você sabe por quê? Porque estar distraído não é não estar no lugar. Estar distraído é estar no lugar, mas não está vendo o que está acontecendo no lugar. Já conversou com alguém que você está lá falando, aí você termina de falar, a pessoa continua do mesmo jeito que ela estava? Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Já aconteceu com você? Mulheres, você pode levantar a mão? Às vezes eu faço isso com a Bia e... É bom, eu não vou queimar meu filme também. Mas são momentos da nossa vida que a gente está no lugar, mas não está no lugar. Você já passou por isso? Sabe aquele momento que você está olhando para a pessoa e ela está assim com a visão perdida? Você cutuca a pessoa que está do lado e fala, olha ali, cara, ele não está ouvindo nada que está acontecendo, ele não está vendo nada que está acontecendo. Se estourar uma bomba aqui agora, ele não percebe. Porque às vezes a gente está distraído. Agora, uma coisa é você estar distraído, deitado na espreguiçadeira, lá na praia ou na piscina. Outra coisa é se distrair na missão. Estar distraído na missão, a gente coloca tudo a perder. Quando a gente se distrai enquanto nós estamos na missão, a gente tende a jogar tudo fora. Agora, existem as distrações que nós temos, que nós nos distraímos com muitas coisas. E existem as distrações que vêm do outro. Então, você está focado em um objetivo, você tem uma missão, e chega alguém com outra missão, com outra proposta. Pode ser uma distração. E Neemias passa exatamente por isso. Ele está focado na missão, só que tem um monte de gente tentando distrair ele. Será que tem alguém tentando te distrair na tua missão? Será que tem alguém tentando roubar o foco naquilo que você está focado? Olha só o texto de Neemias, coloca aí pra gente. Neemias capítulo 6. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso eu lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Para que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Esse é um dos maiores ataques que o diabo tenta fazer com a gente. Essa é uma das maiores estratégias que o diabo tenta usar com a gente: a distração. Você sabe que esse texto de Neemias que a gente leu agora é muito conhecido, talvez você já ouviu em muitas falas, muita gente falando, só que é muito importante.
Porque tão relevante e importante é o sim, também é o não. Saber falar não é tão divino quanto saber falar sim. Talvez você siga ou tenha consequências na tua vida até hoje de momentos que era para você ter dito não e você disse sim. Quem nunca, alguém falou assim, ó, tá livre, terça-feira à noite, vamos fazer alguma coisa? Aí você falou, vamos. Aí chega terça-feira às 6 horas da tarde, você, meu Deus, por que eu falei que eu ia? Ai meu Deus, agora eu tenho que ir. Aquela pessoa chata, vai estar fulano, vai estar não sei o quê. Já passou por isso, gente? Meu Deus. O momento que eu queria fugir do mundo. Aí você fica, agora, cara, eu falei sim, agora eu vou ter que ir. Eu falei que eu ia fazer, agora eu vou ter que fazer. Eu falei que podia contar comigo, agora eu vou ter que ir. E aí Neemias está me ensinando algo poderoso, está te ensinando algo poderoso. Para que eu vou largar o que eu estou fazendo, a missão que Deus me deu, para ir me encontrar com vocês? Me encontrar com vocês não tem nada a ver com a missão que Deus me deu. Então eu não vou descer, então eu não vou abrir mão, então eu não vou parar a grande obra que Deus me colocou e que Deus me confiou. Talvez essa precisa ser a minha e a sua resposta para algumas coisas na nossa vida. Não, eu não posso. Não é que eu não te amo, não é que eu não gosto de você, não é que você não é importante para mim, é que eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Se você quiser subir aqui para me ajudar, vamos, mas assim, eu não posso parar para descer agora. Consegue entender? E aí tem muitas obras inacabadas na nossa vida, que a gente está lá construindo, fulano chama, aí a gente desce, oi fulano, tudo bem, o que você precisava? Não, então tá bom. Aí a gente nem volta para aquela, já começa outra, e outra, e outra, e nós estamos com um monte de obras inacabadas. Eu não posso descer agora, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Essa precisa ser a nossa resposta, senão a gente fica distraído por aí. E deixa eu falar para você, se o diabo não te desviar, ele te distrai. Se o diabo não desviar você, ele tenta te distrair. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, às vezes a gente é crente demais para se desviar. Às vezes a gente, já está na igreja há muito tempo, já segue a Cristo há muito tempo, confia demais para ser um desviado no mundo. Mas o diabo está fazendo a gente ser um distraído na igreja. Aí você está aqui, você vem, você canta, você ouve, mas assim, saindo daqui eu acho que eu vou pegar um frango recheado e vou ir lá comer. Está distraído. Meu amigo, o que você está fazendo para o reino de Deus na terra? Se você está sentado nessa cadeira e não está fazendo nada, você está distraído. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a verdade, gente. Por isso que nós estamos vivendo em tempos de tanta maldade. E aí, estatísticas, a igreja só cresce, a igreja evangélica vai se tornar maior que a igreja católica, e aí tem alguns crentes entrando em disputa com os católicos, e a gente vai ser maior. E daí? Se é gente que não faz nada. Eu não sei você, mas assim, números não salvam ninguém. Estatísticas não levam ninguém para o céu. É a pregação do evangelho. E o que nós estamos fazendo? Porque assim, talvez eu sou crente demais para me desviar. Eu sou crente demais para trair minha esposa, eu sou crente demais para beber, para fumar, para usar droga, para mentir, para enganar, para roubar, para traficar. Eu sou muito crente. Mas para estar na igreja distraído, o diabo consegue a hora que ele quiser. Para sentar numa roda para falar mal de alguém, para sentar numa roda para denegrir alguém, para estar distraído. Então assim, a gente está vivendo na era onde o diabo não precisa mais desviar os cristãos. Ele só precisa distrair. É só estar aqui sem pertencer a esse lugar. Eu não estou falando sobre o UCI. É sobre a igreja de Cristo. Nós não podemos nos distrair. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. E o que o diabo tenta fazer com a gente? Nos distrair. E aí a gente está na igreja, aí o diabo fala, olha lá para o fulano, olha lá como ele é cheio de pecado, e ele também está na igreja, não importa o fulano, eu não posso me distrair. Você está na igreja e ninguém reconheceu o que você fez, ninguém aplaudiu o que você falou, não importa, eu não posso me distrair. O diabo tem trabalhado para nos distrair, meu irmão, e posso te falar, muitas vezes ele está vencendo. Eu sei que talvez
seja difícil para muitos de nós ouvir isso. Mas se a nossa transformação não for o resultado da transformação de outros, não faz sentido. Não faz sentido. Então vamos tirar essas cadeiras, vamos colocar uma piscina aqui, uma quadra de futebol ali, vamos fazer isso aqui virar um clube. Todo mundo que é membro agora vira sócio e a gente se encontra para festejar e fazer um churrasco. Porque a igreja de Cristo é chamada para transformar a sociedade. Jesus mesmo disse: os campos já estão brancos, não faltam frutos, faltam trabalhadores. E aí talvez você está aqui e você diga: ah, mas eu não prego, mas eu não canto. Você faz alguma coisa, amanhã de manhã você vai acordar e você vai sair da tua casa para fazer alguma coisa? Deus conta com você nesse lugar que você está indo. A Bíblia diz assim: como pregarão, como ouvirão, se não houver quem pregue? Mas como pregarão, se não forem enviados? Então tem quem precisa ouvir, tem quem vai pregar, tem quem vai enviar, tem para todo mundo. Em Efésios, Paulo vai falar sobre os dons do Espírito que Ele nos dá. Uns são chamados para ser profetas, outros são apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, mas todos são chamados. Aonde a gente se encaixa? Nesse lugar que você está hoje, é onde Deus quer te usar. Deus não precisa que você se torne um pregador, Deus não precisa que você se torne um cantor, Deus precisa que você se torne um filho dEle, salvo, lavado, remido, transformado por Ele. Você já tem isso? Parabéns, você tem uma missão. Deus conta com você.